Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos trabalhar hoje com os números complexos. Nós vamos estar vendo números complexos como uma extensão do conjunto dos números reais. Na verdade, olha, supõe que a gente tem o polinômio p de x igual a x² mais 1, que é um polinômio em R de x, com coeficientes reais. As raízes são mais ou menos i, que pertencem a C. Então nós podemos ver, na verdade, esse conjunto dos números complexos, uma maneira de ver, como sendo a extensão R adicionada adjunto I do corpo R. Ou seja, o C, números complexos, são os elementos da forma A mais BI, tais que A e B pertencem a R e o I² vale menos 1. É o elemento imaginário. Tá bom? Bom, com as operações usuais de soma e produto, que a gente já conhece, se você pegar Z igual a A mais BI e W igual a C mais DI, números complexos, então Z mais W, o que eu faço? Eu somo a parte que não tem, multiplica o I, então dá A mais C, e somo a quantidade de I que eu tenho, então vai dar B mais D vezes I. E o produto, eu aplico a distributiva normal. Faço a distributiva A vezes C, A vezes DI, B vezes CI, B vezes D, I². Só que eu tenho que lembrar que o I² dá menos 1. Então, na hora que eu faço o produto, vai dar o AC menos BD mais AD menos BC vezes I. Esse menos aparece justamente porque eu faço B vezes D, I², que é menos 1. Então, com essas operações, nós temos o corpo dos números complexos. Vou fazer algumas definições. Olha, dado o número complexo Z, escrito como A mais BI, nós vamos definir a parte real de Z como sendo o número real, olha aí, gente, é importante isso, hein? O número real, que eu vou denotar assim, R de Z, exatamente o A. Essa parte aqui a gente chama de parte real do número complexo. A parte imaginária de Z também é um número real, é o B. É esse número aqui, ó. Esses dois números são reais. A parte imaginária não é complexa, ela é real, é o Bzinho só, que eu denoto como imaginário de Z. O conjugado de Z vai ser o complexo A menos BI. Troca o sinal da parte imaginária, ok? E o módulo de Z é esse número real que eu calculo assim, raiz quadrada do quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Então, tá aí algumas propriedades, as definições. Nós temos as seguintes propriedades, olha. Toda vez que eu somo um número complexo com seu conjugado, vai dar duas vezes a parte real de Z. Se eu faço Z e subtraio o seu conjugado Z barra, isso vai dar duas vezes a imaginário de Z vezes I. Porque o imaginário de Z só seria o quê? O B, não é? É BI que vai dar. Então vai dar duas vezes BI. Ok? Z vezes Z barra, um número complexo vezes o conjugado, vai dar igual ao módulo de Z ao quadrado. Vai ser A2 mais B2. Se Z for diferente de zero, o inverso de Z é um número que eu calculo dessa maneira, ó, que eu obtenho fazendo o quê? Eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado de Z. Então é Z barra dividido pela norma módulo de Z elevado ao quadrado. Usando essa mesma ideia, eu posso falar o que é o quociente, a divisão. Se Z for diferente de zero, o que é W dividido por Z? É W vezes o inverso de Z. Então, eu pego o W, multiplico em cima e embaixo por Z barra, em cima vai ter W vezes o conjugado de Z, e embaixo vai ficar Z vezes Z barra, que é norma de Z, módulo de Z ao quadrado. Bem? Nós podemos fazer uma representação geométrica dos números complexos, que seria a seguinte, olha. Eu faço um eixo na horizontal, um eixo na vertical. O da horizontal eu marco a parte real do número, da vertical eu marco a parte imaginária desse número, e eu passo a representar o número complexo A mais BI como se fosse um vetor. Olha lá, marquei o A na parte real, no eixo real, marquei o B no eixo imaginário, e eu tenho então aqui o número complexo Z, como se fosse esse vetor. É uma maneira da gente representar geometricamente o número complexo. Por isso que a gente fala muito também que o C, o conjunto dos números complexos, é muito parecido com o R2. Então eu marco sempre nesse eixo a parte real e nesse eixo a parte imaginária. Quando eu olho, esse é o número complexo A mais BI. Ok?
Vamos chamar de argumento de z a medida do ângulo θ no sentido anti-horário entre o semi-eixo real positivo e o número z. Ou seja, θ é esse ângulo aqui, olha, medido sempre nesse sentido anti-horário. Então, esse ângulo θ é que a gente chama de argumento de z. Tomando cuidado de que esse ângulo sempre vai estar entre 0 e 2π. Menor que 2π para não repetir duas vezes. Eu quero que o argumento de um número seja bem determinado. Então, se eu pegar a menor ou igual a 2π, o mesmo número, por exemplo, o número A só aqui real, ele poderia ter argumento 0 ou argumento 2π. Qual que é ele? Tá? Então, o argumento é um ângulo que vai estar entre 0, maior ou igual a 0, e menor que 2π. Dessa maneira, eu posso fazer, então, ver o número complexo escrito de uma maneira trigonométrica, como a gente fala, que é o seguinte, olha. Quanto vale o A? Uma vez que eu tenho z, eu sei o comprimento de z, que é a norma dele. E isso aí o ângulo θ. Então, A é quem? Módulo de z cosseno θ. E o B, quanto vai valer? Módulo de z seno θ. Então, o mesmo número complexo z mais ABI pode ser dado assim, como o módulo dele, que multiplica o cosseno do argumento, mais I seno do argumento. Isso é que a gente chama de forma trigonométrica do número complexo. Qual a vantagem de eu trabalhar com essa forma e não trabalhar com a forma original? Bom, suponha que eu tenho dois números dados na forma trigonométrica, o z e o w. Vamos fazer o produto entre eles. Então, eu vou fazer o produto desse número por aquele número, vai dar isso, olha. Faço o produto dos módulos, que são números reais, e aí eu tenho cosseno θ e seno θ, cosseno alfa e seno alfa, θ o argumento de z e alfa o argumento de w. Fazendo a distributiva, todas as contas que eu tenho ali, olha, vai chegar nisso, ó. Módulo de z, módulo de w, cosseno de θ, cosseno alfa, menos seno θ, seno alfa, que é exatamente o cosseno de θ mais alfa, e que vai multiplicar cosseno de θ seno alfa mais seno θ cosseno alfa, que é o seno de θ mais alfa. Então, o que aconteceu? Quando eu fiz o produto de dois números complexos, eu multipliquei os módulos e os argumentos se somaram. Então, nós temos que o argumento do produto, ZW, é o argumento de Z mais o argumento de W. Como que fica isso lá na geometria? Né? Olhando aquela representação geométrica, olha, está aqui o Z. Aí eu vou fazer o produto, ele tem um certo argumento θ. Está aqui o W com o argumento alfa. Eu vou fazer o produto de um por outro. Então o que eu faço? Eu vou pegar um vetor que vai ter como comprimento o produto desses dois comprimentos. E qual é o argumento? Eu somo um argumento com o outro. Está aqui o ZW, olha aí. O argumento passa a ser alfa mais W, θ mais alfa, desculpa, e o comprimento aqui é Z vezes W. Então, na verdade, multiplicar por esses números é como se eu fizesse uma rotação, né? Eu vou rodar esse ângulo aqui, ou esse ângulo no sentido de θ, ou rodei o θ, o primeiro ângulo, mais alfa para cá, e estiquei o comprimento. Se por acaso ele tiver a norma 1, você só está fazendo a rotação no plano. Ok? Aplicação, a famosa fórmula de Moivre. Seja Z dado pela fórmula trigonométrica, um número complexo, e n um número natural qualquer, a gente pode calcular z elevado a n, a potência, muito mais simples. Z elevado a n vai ser a norma de z elevado a n, que é o número real, e o cosseno de nθ mais i seno de nθ. Porque cada vez que eu multiplico, eu somo os argumentos. Os ângulos são iguais, estou multiplicando z por z por z várias vezes, então estou somando θ com θ com θ várias vezes. Tá? Dessa expressão, a gente tira uma maneira de calcular o que a gente chama das raízes da unidade, ou as raízes enésimas da unidade. Olha. Eu quero encontrar todas as raízes do polinômio z elevado a n menos 1, onde z agora é um número complexo. É lógico que se eu pensar no real, 1 elevado a n menos 1 dá 0. Se o n for par, menos 1 elevado ao quadrado menos 1 também vai dar 0. Mas quantas raízes deve ter esse polinômio? Em C, eu quero que esse polinômio tenha n raízes, não duas, ou uma só. Então vamos procurar as raízes complexas do polinômio z elevado a n menos 1. Bom,
peguei o z, escrevi ele na forma trigonométrica. Se ele for raiz de z elevado a n menos 1, eu quero dizer então que o z elevado a n vai dar 1. Então vamos fazer o igualar, olha. O z elevado a n está aqui e vou igualar 1. Logo, a norma de z elevado a n tem que ser a norma desse número que é 1. Portanto, a norma de z é 1, né? Um número real que elevado a n dá 1, número real, é só o 1. E o argumento de z elevado a n vai ter que ser n, que é n vezes o argumento de z, vai ter que ser igual ao argumento do 1. O argumento do 1 é 0. Ah, peraí, mas aí eu só teria uma raiz. Né? Porque se o argumento do 1 é 0, o n argumento de z é 0, então o argumento de z tem que ser igual a 0. Só daria uma raiz. Não é isso que eu quero. Né? Mas, na verdade, o que tem que acontecer? Toda vez que eu multiplicar o argumento por n, eu volto a dar o quê? O número 1, ou seja, vai dar 0, ou então agora eu imagino como se fosse um 2π, porque tem que dar 1 elevado a n. Então, na verdade, o argumento de z é 0, z igual a 1, é o número real que eu tenho, é a solução real, ou as outras soluções são quando o argumento for da forma k, que multiplica 2π sobre n. Eu pego o 2π, divido por n. Cada ângulo que é 2π sobre n, quando eu multiplico por n, fecha o meu círculo. E o k vai estar variando da onde? De 1 até n menos 1. Então, quantas raízes eu vou ter da unidade? Eu vou ter exatamente n menos 1 raízes. Desculpa, n raízes da unidade. A raiz zk da unidade vai ser 1 cosseno do argumento que é 2kπ sobre n, mais i seno de 2kπ sobre n. O k variando de 0 até n menos 1. Quando o k é 0, eu tenho o número 1 real. Quando o k for 1, eu já passo a ter os números complexos. Se você olhar no círculo de raio 1, as raízes vão pegar exatamente o 2π dividido por n, vai ficar 1, aí você anda 2π sobre n, mais 2π sobre n, mais 2π sobre n, mais 2π sobre n, e vai dando a volta até voltar novamente no 1. Separa 1 antes dele, ok? Vamos ver exemplo aqui, olha. Vamos calcular as raízes complexas de z a quarta menos 1. Então, o z0 é o primeiro. Né? Então, ele é 1, que multiplica cosseno de 0. Agora, veja, é z a quarta. Então, vou pegar 2π sobre 4. Né? Sempre aqui embaixo o grau do polinômio. Mais i seno de 2π sobre 4. Bom, fica cosseno de 0, que é 1, seno de 0, que é 0. Então, esse é o número 1. Então, o primeiro raiz daquele polinômio é 1. Segunda raiz, o z1. Então, eu faço k igual a 1. Então, é cosseno de 2π sobre 4 mais i seno de 2π sobre 4. E a norma é 1, o módulo é 1. Olha, 2π sobre 4 é igual a π sobre 2. Em π sobre 2, o cosseno é 0 e o seno é 1. Então, isso aqui dá quanto? Dá i vezes 1. O z2. Faço k igual a 2 agora. Então, fica 2 que multiplica 2π sobre 4 e 2 que multiplica 2π sobre 4. Então, isso aqui dá π. Cosseno de π, menos 1. Seno de π, 0. Então, a terceira raiz que eu tenho, a raiz z2, é quem? Menos 1. Finalmente, ó, a última raiz, a quarta raiz, z3, eu faço k igual a 3. Então, fica 3 que multiplica 2π sobre 4 e seno de 2π sobre 4. Isso aqui dá o quê? 3π sobre 4 vai ser 6π sobre 4, tá ok? Ou 3π sobre 2. Então, está lá embaixo. Em 3π sobre 2, o cosseno dá 0 e o seno dá menos 1. Então, fica menos i. Está aí as raízes quartas da unidade. Se você olhar no círculo de raio 1, as raízes são exatamente 1. Esse cara aqui que estaria representando o i, o menos 1, e aqui o menos i. Essas são as raízes da unidade. Porque o ângulo entre eles é exatamente o 2π dividido por 4. Bem? Vamos pegar as raízes cúbicas da unidade. Olha. Z é 3 menos 1. É a mesma fórmula. Primeiro faço k igual a 0. Agora o ângulo é 2π sobre 3. Isso aqui vai dar 1. É a raiz que eu tenho real. Agora o meu ângulo vai ser o quê? Vou pegar o z1. Então vou fazer k igual a 1. Então meu ângulo é 2π sobre 3. I seno de 2π sobre 3. Fazendo a conta dá menos meio mais raiz de 3 sobre 2i. E a terceira raiz
eu faço agora o k igual a 2, então fica cosseno de 4π sobre 3 mais i seno de 4π sobre 3, fazendo a conta vai dar menos meio menos raiz de 3 sobre 2i, o conjugado daquela que eu achei. Está aí as três raízes. Né? C ao cubo mais 8. Quais são as raízes de Z ao cubo mais 8? Queremos encontrar números complexos, tais que Z ao cubo dá menos 8. Na fórmula trigonométrica, o menos 8 se escreve assim. 8 cosseno de π, porque o argumento é π, ele está para cá, né? Ele está apontando do lado de cá, tá certo? Você tem aqui, olha, o menos 8 está aqui, então o argumento que você tem é π, tá bom? Mais i seno π. Fazendo a conta, isso dá menos 8. O argumento de menos 8 é π. A diferença nos argumentos entre as raízes vai ser quanto? 2π dividido pelo grau do polinômio, que é 3. Dessa forma, o argumento do Z0, da raiz Z0, é π sobre 3. Do Z1 é π sobre 3 mais 2π sobre 3. E do Z2 é o π sobre 3 mais 2π sobre 3. Então, as raízes que eu tenho vão ser, né, os argumentos vão ser π sobre 3, π e 5π sobre 3. Esse daqui é a raiz complexa que a gente conhece, né, o menos 1, que é a raiz de, aliás, que vai estar na posição, né, do menos 1. Só que eu quero que a norma seja 8, na verdade, o módulo, porque o número elevado ao cubo tem que dar menos 8, que seria o menos 2 que vai aparecer. O módulo das raízes é a raiz cúbica de 8, que é 2. E o k varia 0, 1 e 2. As três raízes têm o mesmo módulo. Então, as raízes são 2 que multiplica cosseno de π sobre 3 e seno de π sobre 3, olha. Então, é esse número complexo, 1 mais raiz de 3i. A raiz real que a gente conhece, ó, 2 cosseno π mais i seno π, que vai dar o menos 2. E a outra raiz que é a conjugada da primeira, 1 menos raiz de 3i. Essas são as três raízes do polinômio z ao cubo mais 8. Tá bom? Pode marcar aqui no círculo trigonométrico, ó, você pega o círculo de raio 2, que é a norma deles. Uma tem ângulo π sobre 3, aí é mais 2π sobre 3, mais 2π sobre 3. E essa diferença aqui também dá 2π sobre 3. Essa é a única real que a gente acha, né? Ou menos 2. Mas eu tenho mais duas que são complexas. Tá? Dizemos que um corpo K é algebricamente fechado quando todo polinômio k de x admite alguma raiz em K. Como já vimos, Q, raiz de P e R não são algebricamente fechados, porque eles têm polinômios que não admitem nenhuma raiz em K. x² menos 2, não tem raiz aqui. x² menos raiz de Q, onde Q é diferente de P, não tem raiz aqui, é um outro primo. x² mais 1, não tem raiz aqui, ok? Mas nós temos agora o teorema fundamental da álgebra, que diz que C é um corpo algebricamente fechado. Ou seja, o conjunto dos números complexos é um corpo que tem a propriedade que qualquer polinômio que você pegue em C, ele possui uma raiz lá. Na verdade, mais. Ele possui todas as suas raízes em C. Ok? Todo polinômio C de x admite todas as suas raízes em C. Propriedade que a gente pode tirar dos números complexos e de polinômios é lembrar o seguinte, olha, se eu tiver P de x, um polinômio com coeficientes reais, e Z for um número complexo, que é a solução, uma raiz de P de x, com a parte imaginária não nula, então o Z barra também é uma raiz de P de x. Isso é um fato bastante conhecido, né? Quando o número complexo é raiz do polinômio, o seu conjugado também é. Mas se o polinômio tiver coeficientes reais. Se o polinômio tiver coeficientes complexos, isso pode ser falso. Veja só o exemplo. Ó. Note que o resultado não vale se eu pegar um polinômio com coeficientes complexos. Por exemplo, ó, pega o polinômio x menos i, que é um polinômio com coeficientes complexos, 1 e o i. Quantas raízes ele tem? Só uma, é de primeiro grau. Qual é a raiz dele? Z igual a i. O menos i é raiz desse polinômio? Não. Põe menos i aqui. Menos i com menos i dá menos 2i. Quer dizer, o conjugado não é raiz. Mas por quê? Porque meu polinômio tem coeficientes complexos. Se ele só tiver coeficientes reais, sim. Se z é raiz, z barra também é. Mas se ele tem coeficientes complexos, isso pode não acontecer. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Bons estudos.